Fala, meus amores, eu sou o professor Cleibinho, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma aula de física. Porém, antes de começar essa aula, que é uma aula muito boa, essa é uma aula sobre calor sensível. Tem até um macete muito famoso que, se você não conhece, vai conhecer nessa aula, tá bom? Agora, antes da aula começar, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, você que por um acaso chegou nessa aula, que você se inscreva para dar uma força aqui para o canal, para que o YouTube possa mandar esse material para mais pessoas, combinado? E aí, depois de se inscrever, você já deixa a sua curtida aqui no vídeo. Curte, é bem simples, aqui do ladinho, você nem precisa pausar o vídeo. Aqui você já chega aqui, ó, pá, deu clique. É desse lado, é desse aqui, né? Já chega aqui, ó, já clicou direto. Não é prático? Pronto. Agora, se você tiver um segundinho a mais e deixar um comentário, aí fortalece ainda muito mais. Mas vamos começar nossa aula? Já está com seu papel, com sua caneta? Tá tudo pronto? Então, depois dessa vinheta, vai começar essa mega aula de calor sensível. Vem comigo. O cálculo do calor sensível é, sem dúvida, uma das contas mais importantes para você mandar bem na prova do Enem. Agora, para essa aula ficar bem coerente, você precisa assistir às aulas anteriores, principalmente a aula que é nessa playlist, justamente antes dessa, que é a aula que introduz o conceito de calor. Já sabemos que calor é uma energia e já sabemos dois conceitos importantes, que era a capacidade térmica e o calor específico, tudo bem? Agora a gente vai trazer agora para você como calcular a quantidade de calor em cada tipo de situação. Muito simples, muito prático, essa aula vai ser direto ao ponto. Tá pronto para começar? Vamos lá, vem comigo. Meus amores, olha só. Calor específico, calor sensível, são calores diferentes, porém extremamente interligados tópicos. Vamos recapitular uma coisa. Na aula anterior, deixa eu pegar aqui a caneta preta dessa vez. Pronto, vamos lá. Na aula anterior, a gente viu o que era capacidade térmica. Capacidade térmica. Peraí, deixa essa caligrafia tá feia. Deixa eu dar uma melhorada aqui para ficar bonitinho aí para você, certo? Então anota aí, ó. Capacidade térmica. Pronto, capacidade térmica que a gente está abreviando com a letra C maiúsculo, um Czão. A capacidade térmica é uma grandeza calculada como sendo a razão entre a quantidade de calor que um objeto recebe e a variação de temperatura que esse calor provocou, certo? Observe que é razoavelmente simples de entender, pelo menos eu acho que será para você, se você perceber que dá para a gente calcular a quantidade de calor a partir dessa equação. É só fazer uma regrinha de 3. Então, se a gente fizer aqui o Q vezes 1, vai ficar Q. Se a gente fizer Czão vezes ΔT, Czão vezes ΔT. Aqui, ó, pronto. Esse ΔT é a variação de temperatura. Vamos legendar aqui para ficar fácil para você acompanhar, certo? Esse ΔT, esse C e essa letra Q. Vamos botar a legenda aqui para todos eles. Caneta aqui. Vamos botar uma caneta marrom para variar um pouquinho. Pronto, então vamos lá. ΔT representa variação de temperatura. Esse Czão é a capacidade térmica. Capacidade térmica, que é uma característica do objeto, do corpo. Capacidade térmica. E esse Qzão é o calor que fez a temperatura variar. Olha que interessante. A gente vai chamar isso aqui de quantidade de calor. Quantidade de calor. Agora, olha só, não é qualquer calor, tá bom? Eu vou até mudar a cor da caneta aqui para deixar bem evidente para você que é quantidade de calor sensível. Olha, sensível. Olha aqui por que eu estou destacando isso. Lembra que na aula anterior eu falei que o calor ele pode provocar duas coisas. Ele pode provocar variações na temperatura ou mudanças de fase. Quando o calor muda a temperatura de um objeto, esse calor é chamado de calor sensível. Todo calor é calor. O nome é que vai mudar só para destacar para a gente como a gente deve calcular o valor dele. Todo calor é calor.
Agora, se for sensível, a gente calcula usando um tipo de equação, se for latente é com outra equação, certo? Então, olha só, esse calor aqui, ele é um calor sensível, porque produziu variação de temperatura. Existe essa ligação muito forte entre essas duas coisas, ó. Provocou variação de temperatura, o calor é do que tipo? Do tipo sensível. E como que a gente descobre o valor desse calor sensível? Fazendo essa continha aqui, ó. Olha aí, ó, pronto. É assim que a gente calcula o calor do tipo sensível. Simples assim? É. Pegue a capacidade térmica do objeto, multiplique pela variação de temperatura e o que você tiver já será a quantidade de calor sensível. Porém, no entanto, todavia, preste atenção nesse outro detalhe. Existe também a outra grandeza, que é uma propriedade da substância, não do objeto, que a gente citou na aula passada, chamada de calor, olha aí, ó, calor específico. Específico. O calor específico, eu também estou abreviando com a letra C, mas para parecer um C minúsculo, eu estou colocando esse risquinhozinho pequenininho aqui do lado dele. Então, olha só, qual é a definição de calor específico? Vamos anotar aqui, ó. Esse Czinho tá estranho, não tá? Pronto. O calor específico, ele é quantidade de calor sobre massa vezes temperatura. Observe que dessa expressão, facilmente a gente também descobre uma equação para calcular quantidades de calor sensível. Vamos pegar aqui a caneta azul e vamos lá. Olha só. Qzinho, ou Qzão, vezes 1, Qzão vezes 1. Anote aí que dá Qzão. Agora, M vezes C vezes ΔT dá M, C, ΔT. Pronto. O que é que mudou agora nessa nova expressão? É que eu consigo também calcular o calor sensível a partir do calor específico. E aí fica algo mais interessante porque fica mais geral. Não fico preso a um objeto, porque a capacidade térmica é uma capacidade para cada objeto. Já o calor específico, ele é da substância. Então, em qualquer caso, eu posso calcular. Vai ficar muito mais prático. Vamos colocar a legendazinha aqui, ó. O ΔT você já sabe o que é. Eu vou destacar aqui, ó, esse C, esse M e vou repetir para você o significado desse Q. Vamos anotar aqui, canetinha marrom. Olha só, o Czinho aqui, ó, é o calor específico, que se refere a uma constante da substância. O M é de massa. Vou anotar aqui, ó, massa. E o Q é quantidade de calor sensível. Então, vamos lá. Quantidade de calor. Caneta vermelha novamente. Vamos lá. Sensível. Sensível. Pronto. Essa equação aqui também está com o calor atrelado à variação de temperatura, certo? Por quê? Porque nós estamos falando da mesma situação, apenas calculando com uma equação diferente. Mas estamos calculando também o valor da quantidade de calor sensível. Precisou descobrir o calor sensível, você lembra que pode ser multiplicando capacidade térmica por variação de temperatura, ou você pode pensar em multiplicar massa, calor específico e variação de temperatura. Mas aí vem, professor, e qual a unidade de medida que a gente deve usar? Como que ficam os cálculos dessas unidades de medida? Porque eu sei que os professores falam muito que se a gente coloca uma unidade errada, a gente acaba perdendo a questão. E é verdade. Então vamos lá. Quando a gente está falando do calor, a sua unidade, está aqui, ó, unidades de medida. Pronto, deixa eu só baixar aqui mais um pouquinho. Trocar aqui a cor da caneta. Vamos lá. Aqui, ó. Se eu estiver me referindo ao calor, a unidade é o Joule. Porque eu estou me referindo a uma grandeza que mede energia. O Joule a gente abrevia com a letra J maiúsculo. Muito bem, pronto. Então isso aqui é o Joule. Só que existe uma outra unidade que ela acabou sendo mais popular, que é a caloria. Caloria com a letra C, cal, né, ó, caloria, que a gente abrevia com cal. Agora esse cal é com C, não é aquele cal
das comidas, 200 calorias, 1.000 calorias, 2.000 calorias, que começa com a letra K. Na verdade, o que tem lá está escrito assim, ó, quilocalorias. Essa é a forma correta de falar, que significa, por exemplo, vamos supor que sejam 3 quilocalorias. Isso é a mesma coisa que 3.000 calorias. Esse K quer dizer justamente esse montão de zeros aqui, ó, certo? Relembrado esse assunto para você, vamos para as outras unidades. Qual é a unidade que a gente vai usar quando a gente for se referir à massa? Bom, existem situações que a gente mede a massa, aqui ó, no padrão internacional, que seria o quilograma, aqui ó, o quilograma, que a gente abrevia com um K e um G, mas é mais comum dentro desse assunto usar o grama, só grama. Só que preste atenção, no padrão internacional a unidade não é grama, é quilograma, certo? Mas às vezes dentro dos assuntos cai o grama. Como é que eu vou saber, professor, qual unidade eu devo usar? Se uma é o padrão internacional, mas a outra se tornou mais popular, mais comum de se usar dentro desse assunto. A minha dica é você ficar atento ao calor específico. Se você olhar para o calor específico antes de você resolver a questão, o calor específico vai dizer para você qual é a unidade que você deve usar. Deixa eu anotar aqui, ó. A unidade que geralmente vem no calor específico, a mais popular de todas, é a caloria barra grama vezes grau Celsius. Pronto. Isso já está lhe dando a dica, ó. O calor é em calorias, a massa é em grama, a temperatura em grau Celsius. Agora, se for no sistema internacional, aí a gente vai estar trabalhando com joule, para energia, por quilograma vezes Kelvin. Se a gente for pegar ao pé da letra, o sistema internacional, que lá a temperatura deve ser medida em Kelvin. Só que você pode encontrar questões que aqui tenha grau Celsius, corresponde. Afinal, nós estamos falando de variação de temperatura. A variação de temperatura na escala Celsius é a mesma variação de temperatura em Kelvin, vai dar na mesma. Existem situações que você vai encontrar, vai estar escrito quilojoules por quilograma, grau Celsius. Então, o mais inteligente é você procurar essa constante. Achou ela, você adapta as outras para ficar nesse contexto. Se, por exemplo, você escolhesse do meio aqui, ó, você encontrou o calor específico da água, né? Aí o calor específico da água é 4.000 joules por quilograma grau Celsius. Não tem problema. A unidade que tiver aqui, nessa grandeza, é a que você vai escolher para seguir. Aí você chega fácil na sua resposta final. Afinal de contas, é muito mais fácil você adaptar uma caloria, adaptar um grama, adaptar um grau Celsius, do que ter que alterar uma unidade tão grande quanto a unidade do calor específico, não é mesmo? Se precisar mudar, ajustar os valores de quilograma, cada 1 quilograma tem 1.000 gramas. Para fazer as alterações do valor da temperatura, só se a gente estiver falando de temperatura Fahrenheit, mas se for Celsius ou Kelvin, vai dar sempre o mesmo resultado, não precisa fazer mudanças. E para fazer as mudanças de calor, de quantidade de calor, aí você vai lembrar dessa máxima aqui, ó, que uma caloria é a mesma coisa que 4,18 joules. Então, se você sabe já a relação, monta uma proporção, regra de 3. Eu tenho 50 calorias, isso vale quantos joules? Então, você já monta. Se uma caloria é 4,18, 50 vai ser X. Pronto, resolveu, transformou, certo? O mais legal de tudo é que, na maioria das situações, o Enem vai desconsiderar esse 0,18, vai trabalhar só com o 4. Uma caloria, 4 joules. É sempre dentro dessa mesma casa, viu aí? Toda situação que precisar fazer cálculo de quantidades de calor sensível, você já sabe qual equação usar. É uma das duas. Agora, qual dessas duas eu preciso, professor, mais vezes? Qual é a mais comum, assim, na maioria dos casos, esmagadoramente? Essa aqui, ó. Essa é a que mais vai ser usada. E qual é o macete para decorar? O macete é o macete. Olha só. Que macete. Que macete. Desculpe, ó. Que macete. E aí você decorou a equação. Não é prático?
Fique atento, nas próximas aulas a gente vai fazer a aplicação desse conteúdo, vai te mostrar como isso acontece na prática em situações onde há trocas de calor. Mas aí é tema para outra aula, combinado? Forte abraço para você, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!